Não, eu achei assim muito interessante, porque o que está acontecendo na Europa, você vê um crescimento da direita, né? Uma direita nacionalista, conservadora, muito religiosa, apegada a valores tradicionais, ou seja, o pessoal da direita europeia, que é interessante, que é um movimento que é global, né? Eles não olham para frente, eles olham para trás, idealizam um passado, e aí são contra a imigração desenfreada, o crescimento das comunidades muçulmanas, né, dentro da Europa. Eu lembro, né, que a quantidade de muçulmanos que tem no Reino Unido, né, Birmingham, o pessoal briga de Birmandistão, né, porque tem tanto muçulmano lá que se tornou um estão da vida. E eles têm pautas que são contrárias ao mainstream do próprio Conselho Europeu, do Parlamento Europeu, que é você fundir os estados, formar um mega-estado, e eles, uma sociedade multicultural. E esse movimento, muitas das vezes, é espelhado no que está acontecendo na Rússia. A Rússia olha para dentro de si, né? Você pode ver, o caminho do Putin é esse: valores tradicionais, valorizar a família, a demografia, o nacionalismo, a volta do patriotismo, depois de um período de desencanto, né? A confiança no futuro. Né? Como isso pode ser tão contraditório? Elegem a Rússia como inimigo e você tem uma parcela política e da população que vê a Rússia como um modelo a ser seguido. Né? E isso é interessante, porque isso não é falado. Mas quando você vê os políticos da direita europeia, do centro e da direita falando, é disso que eles estão falando. E aí, como é que você vê isso, Tito? Como é que repercute isso? Olha, essa contradição ela já é de se esperar, porque, na minha opinião, o que a gente está vivendo hoje no mundo é uma divisão global, e isso não é só na Europa, isso inclusive a gente vê no Brasil. A gente vê isso no Brasil, a gente vê em menor escala nos países do Oriente Médio, daqueles que são a favor dos valores tradicionais, né? A Rússia, inclusive, sim, é um exemplo disso, mas nos Estados Unidos, o Trump é a personificação dessa visão de vida social, né? No Brasil, para muitos, o Bolsonaro foi, né? Na Argentina, o Milei chegou à presidência por causa desse tipo de divisão também, né? Eu acho que não tem outras grandes explicações para entender isso. Como que isso vai repercutir? É que o mundo simplesmente vai ficar mais dividido, né? A gente não vai ver isso. Interessante que a gente não vê isso muito nos países asiáticos, mais da região do Pacífico, que eu quero dizer. Mas é um processo que é resultado, né, digamos que do florescimento da visão filosófica de vida, vários assuntos da sociedade europeia, que chega ao Brasil, que chega à América, que chega ao Oriente Médio, mas a gente tem ainda aquela parte da população que sim, está voltada ao passado, está voltada... que eu não vou dizer que isso é ruim, eu acho que isso é individual, cada um tem a sua própria visão, mas vê inclusive a Rússia como exemplo disso, vê inclusive Belarus também como exemplo disso, que Belarus já era citado como exemplo há muito tempo na Europa também, né? Então, essa é a minha opinião. Sim.